Fala pessoal, boa noite, está no ar aqui o Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. Estamos aqui com mais um convidado de muito conteúdo, com muito valor. Vamos agora partir para outro tipo também de conhecimento. A gente fez a gravação com o Matheus Guzmão, foi uma apresentação interessante falando sobre educação financeira e hoje a gente vai falar sobre outro tipo de educação, alimentar e de hábitos, principalmente também de educação física, personal trainer, muitas outras coisas que a gente vai abordar por aqui. Antes de apresentar o meu convidado, temos que falar, claro, dos nossos patrocinadores. Temos a Biostratos, essa grande rede de cosméticos que está com a gente desde o início, então meu agradecimento também a eles por participar, principalmente desse projeto. E claro, não posso também deixar de falar da JM, o Grupo JM, que ele tem uma empresa nova, um braço novo que é a TRR, no qual ela vai fazer a entrega de combustíveis a delivery. Então é algo bem bacana também que vale a pena você conferir. Tem ali o Instagram, o site, você pode visitar para conhecer melhor. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, estou aqui com o Giovanni Batista. Giovanni, meu amigo, muito obrigado. Eu costumo dizer que você é uma espécie de um médico como personal trainer, porque você fala de um conteúdo muito aprofundado, você passa o conteúdo no seu Instagram, você mostra conteúdo, não apenas dizer quantas flexões alguém tem que fazer e quantas repetições. Mas antes da gente aqui se aprofundar muito no assunto, se apresenta aqui e agradecer a sua visita. Obrigado por ter vindo. Eu gosto de falar que você não convida, você convoca. Então, tinha que estar aqui, né? Então, meu nome é Giovanni, eu sou profissional de educação física, formado na SFX, sou especialista em fisiologia do exercício e hoje eu gosto de estar postando conteúdo de forma a trazer mais saúde, qualidade de vida, né? E performance também a todo mundo que queira estar acompanhando, né? Nas minhas redes sociais. E acredito, né, que a educação física ela tem um poder de transformar as pessoas, de levar elas a obter o melhor rendimento possível em todas as áreas da sua vida. Pô, porque é o seguinte, para quem não o conhece, o Instagram dele vai estar aqui na tela, então você pode aproveitar. Algo que eu acho muito interessante é a forma de abordagem que você lida, principalmente com algo que a gente vai falar aqui, que é a partir do TAF, né, que é o teste de aptidão física, para quem não sabe, que é para concurso público, que é um tema que eu acho extremamente importante. Mas antes disso, a gente tem que falar também dessa evolução que teve principalmente no mercado. Você é personal trainer. Muita gente hoje cresceu muito, principalmente potencializado pelas redes sociais, você é prova disso, e que as pessoas conseguiram aproveitar um caminho melhor, por mais que seja uma atividade física, como o próprio nome já diz, mas que você conseguiu ter vantagens e desvantagens pela rede social, né, pela questão de você conseguir fazer algo à distância. Como é que foi para você esse início de profissão / início nas redes sociais? Certo, o que aconteceu, né? Um belo dia eu estava assistindo um TAF lá no Rio de Janeiro e eu vi que tinha muita gente sendo reprovada simplesmente porque ela treinava errado, né? O que seria o treinar errado? Você via que a execução não estava boa, que elas deixaram as coisas para fazer de última hora. Aí depois que eu observei isso, eu disse, cara, eu vou começar a produzir conteúdo no Instagram de maneira despretensiosa ali, para ver, né, qual vai ser o impacto, ajudar pessoas ali a, de repente, obter um rendimento melhor, explicando como que ela tem que fazer cada uma dessas coisas, né? E aí eu fui estudando, depois eu fui vendo que havia necessidade da gente desenvolver um marketing de conteúdo, né, de fazer um estudo trazendo o porquê que vocês estão fazendo aquela determinada coisa, por que a pessoa treina pro TAF assim, por que treina flexão desse jeito. E aí, quando eu vi, as coisas foram escalando, né? O profissional de educação física de antigamente era aquele profissional de educação física focado no presencial. Né? Era o camarada ali na academia, tem que estar ali na academia. Fica ali vendo, exatamente, o vendedor de hora. Né? Eu gosto de falar que ele era o vendedor de hora. E hoje, com o advento da internet, cara, você tem um poder de escala absurdo, porque se você pode montar um treino, determinado treino, lógico que a gigantesca maioria das vezes o treino ele precisa ser específico, né? Ele tem que ser específico, individual para uma pessoa, mas ele também pode ter um tom de geral, ele pode ter um preparo geral que guie o indivíduo a obter um determinado resultado esportivo. Até porque, assim, existem certos preceitos que são verdades. Você tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que treinar legal e tudo mais. Quando você parte, principalmente para algo que você vai ser avaliado, você vai ter tipo alguma forma de seleção, você tem que estar melhor preparado. Exatamente. Então, infelizmente, a gente vê casos de pessoas que são muito reprovadas. Inclusive, até vi no seu Instagram que em torno de 30% de pessoas. 30%, cara. Isso 30% é a média, né? Varia bastante de concurso para concurso. O concurso que eu acompanhei presencialmente e tive vários, né,
amigos ali que também estavam participando, foi o concurso da PRF. Né? Esse concurso da PRF aqui em Natal, de todas as baterias que largaram, tinham pelo menos 2 ou 3 reprovados. Era uma bateria com cerca de 13 indivíduos por bateria. Pô, então é um percentual alto, né? Alto. Quando você vê. E assim, o TAF ainda hoje ele não tem um caráter classificatório, né? Ele só tem o caráter de excluir ou não aquela pessoa. Na verdade, depende do concurso, né? Normalmente o TAF ele tem 2 fases. A maioria dos concursos ele tem 2 fases. Tem uma fase geral, que é apenas eliminatório, e um classificatório já dentro da instituição que o indivíduo vai pertencer. Isso funciona para as Forças Armadas, gigantesca maioria das vezes para as Forças Auxiliares, e de maneira certa no concurso da PRF atual. Né? O CFP 2021, por exemplo, teve indivíduo lá que foi reprovado no TAF, ele tinha passado na fase classificatória, ele parou de treinar, negligenciou o treino dele, quando chegou no curso de formação, aí tu imagina, o cara pegou, ele dedicou, 2 anos estudando, ele pegou, fez um TAF, já tinha passado na risca, eu fiz, cara, agora eu não vou treinar mais porque eu já passei. Quando chega lá, ele tem outro TAF, que é interno, que ele é classificatório e eliminatório. Entendeu? Ele é classificado por aquele TAF que também elimina. Entendi. Teve gente que foi reprovado desse jeito, cara. Então ele meio que passou, mas não entrou por conta de uma negligência própria da pessoa. Exatamente. Ele tinha que ter mantido o treino dele, né? Que a gente fala que tem que manter a constância dos hábitos de treinar. Ele tem que manter essa constância porque ele vai ser avaliado de novo lá dentro. E muitas das vezes o indivíduo ele esquece que vai fazer aquilo ali. Isso acaba, cara. O pior sentimento que existe é o da frustração. Porque você se prepara para uma coisa e você negligencia apenas um braço, como é o caso disso aí. Imagina uma pessoa muito inteligente que não se preparou adequadamente para o TAF. Infelizmente, ela vai estar deixando sair pelas mãos dela ali uma oportunidade de uma vida. Não, e é comum a gente ver pessoas que passaram anos e mais anos tentando, realmente quer muito aquela profissão, tem que passar por aquele concurso público, tem as fases e aí acaba pecando por isso. Mas antes, a gente já acabou falando sobre esse assunto, mas eu queria também puxar um pouquinho do início, como é que foi que você quis ter se especializar na parte da educação física, realmente essa parte do exercício, como é que surgiu tudo isso aí seu? Cara, eu sempre gostei de esporte, né? Desde os tempos que a gente jogava bola lá no Jardim Europa. Boa! Né? Grande. Alô, salve galera do Jardim Europa aí, Nova Parnamirim e região. Nova Parnamirim, um abraço aí, tá? Então, desde quando eu jogava, eu sempre gostei muito de esporte, cara. Sempre estive imerso ali no esporte, fiz tênis de mesa, futsal, futebol, fiz tudo que podia ter feito. Aí, com o tempo foi passando e eu vi que eu fazia mais sistema com a educação física do que com outra atividade. E aí acabou, cara, que eu me encontrei, né? Me encontrei na educação física. E aí eu resolvi, depois de um tempo, né, me especializar em fisiologia do exercício, em como os processos funcionam, os processos orgânicos eles funcionam, né, durante o exercício. Que é justamente o que eu quero que você fale um pouco, porque assim, eu até apresentei brincando que essa parte médica, como eu falei, logicamente que você não é médico e você tem a sua importância total. Inclusive até eu vi um podcast com um músico, que ele é médico e ele fala muito também essa parte do exercício e tal, e eu vi o quanto é importante alguém que trabalha na área, que atua no corpo humano, entender os processos como você fala. Então assim, você acha que isso aí, você ter se especializado nessa forma, realmente foi uma mudança de patamar para você ter um conhecimento biológico do que acontece no corpo humano e passar para as pessoas? Com certeza, velho. Com certeza. O profissional que ele não se especializa, ele tá fadado ao fracasso. Né? O cara que busca ser a média, ele nunca vai estar na excelência. Então, eu penso o seguinte, o profissional de educação física, ele tem que ser um camarada que ele sabe falar de tudo. Não com profundidade, uma profundidade absurda, né? Até porque tem, como você falou, né? Tem coisas que médico vai falar, coisa que fisioterapeuta vai falar, mas ele tem que ter uma noção, porque muitas das vezes ele é a ponte que vai ligar um indivíduo que tem um determinado problema para esse outro profissional. Então ele precisa entender isso aí. Eu chamo isso aí de abordagem multidisciplinar. Né? Então, chega um indivíduo para treinar com você, cara, começa a ver que tem uma certa resistência para emagrecer e tudo mais. Será que não era o caso você passar no endócrino, cara, no nutrólogo, para averiguar isso aqui, no nutricionista, né? Aí tem uma lesão e não melhora, ele não melhora daquela lesão. A gente fala, cara, procura um fisioterapeuta, procura um médico ortopedista, né? Hoje você consegue fazer uma espécie de uma triagem para poder entender. Porque é até arriscado, se a pessoa não tiver o conhecimento específico, ela pode vir a prejudicar uma outra pessoa, passando, por exemplo, medicação, passando alimentação, passando algum tipo de exercício que é específico para um fisioterapeuta, por exemplo. Né? Então, infelizmente acontece, cara. A gente vê por aí, infelizmente, né, profissional de educação física,
que eles querem fazer coisas que eles não podem fazer, né? O profissional de educação física ele tem que falar, né? Até tem lá no regulamento do conselho, tem que falar sobre coisas de educação física, tem que fazer coisas atreladas à parte esportiva, parte de treinamento de educação física. Ele não é médico para estar passando medicação, ele não é nutricionista para estar passando dieta. Então, até um respeito, né, dos profissionais que são formados nisso aí, ele tem que respeitar o profissional de educação física, ele tem que respeitar isso aí. Do mesmo jeito que os outros profissionais têm que reconhecer o mérito e a função de um educador físico, né? Que às vezes acontece um pouco disso, tem gente que às vezes renega. Eu acho que isso pode ser muito o que você falou anteriormente, do profissional, ele acaba não sendo profissional. Ele se torna profissional porque ele é remunerado por aquilo, mas ele acaba não evoluindo, e isso acaba trazendo digamos assim, não é uma repulsa, mas tipo assim, pô, ele é personal, ele nem sabe direito, ele só vai dizer que é 10 de 15 para fazer um supino assim, sabe, e tal. E não, cara. Se você, principalmente pessoas que vão precisar, foi aquilo que eu falei do TAF, eu quero até aprofundar depois disso. Para quem precisa do seu corpo para poder fazer alguma atividade, você não pode abrir mão. Cara, não pode. O cara tem que pensar primeiro o seguinte: a educação física, o treinamento, o exercício físico, ela é uma maneira de prevenir outras doenças. Né? Então, antes, até levando um exemplo dos idosos, né? Hoje em dia a gente vê muito idoso com problemas de senescência. Você vê aqueles idosos que a gente... O nome de quê? Senescência. Quando traduz aí que eu também não sei não. Explicando para esse ter um pouco técnico, né? Para quem aquele idoso, você vê andando bem devagarzinho, começa a ter perda funcional, ele começa a ter efeito de senescência, que a gente chama. Então, antes, a gente achava que não era para idoso estar fazendo musculação. Isso era o que vigorava na educação física. E hoje em dia, isso é fundamental, diferencial. Cara, minha avó, ela mora com minha mãe e ela tem um personal em casa e ela treina. O tempo que ela passa em Recife, ela mora em Recife, o tempo que ela passa em 2, 3 meses sem fazer atividade física, é uma outra mulher, rapaz. Quando ela vem pra cá, que faz a atividade física dela, faz uns agachamentos, pega às vezes um cabo de vassoura, coloca pra cima e pra baixo, só aquilo ali já muda, ela dorme melhor, ela se alimenta melhor, ela consegue ter mais disposição. Então isso só demonstra também que não tem idade. Logicamente que acompanhado de um profissional que tenha o conhecimento para aquilo, né? Exato. Até os próprios pais, né? Vou dar um exemplo. Tem o meu pai e minha mãe em casa. Se vocês estiverem me assistindo aqui depois... Vamos assistir. A minha mãe, ela é muito mais ativa que o meu pai. Né? O meu pai, ele está sofrendo agora com efeito de senescência, né? E a gente está tentando combater isso aí, forçando ele a fazer mais atividade física, né? Vou lá e falo, pô pai, aí já andou quantos passos hoje? Vamos fazer um treinamento funcional. Vou lá, minha mãe faz pilates, e é muito diferente do meu pai, os dois têm quase a mesma idade. Entendi. E pra você ver, né? Um indivíduo que treina, se ele começar a treinar de hoje, ele está prevenindo o futuro. Antes, a abordagem era muito mais assim, ele joga a bola, por exemplo. Ele não precisa treinar a perna. Aí tá o Neymar aí pra mostrar que não, o Cristiano Ronaldo mostrar que não. Total. Né? Que o camarada ele precisa estar fazendo um treino completo, até para ele pensar na performance dele, e depois ele tem que pensar em durar ou no esporte, ou durar na própria vida dele, que é o nosso saúde, depois, né? Claro, saúde, cara. Saúde. Então a gente tem que divulgar isso aí, né? Tem que divulgar isso aí. Tem que chegar principalmente na cabeça do pessoal mais velho, que tem essa necessidade de continuar treinando, mesmo depois numa fase, não, agora ele é velhinho, não vai treinar. Principalmente também porque, assim, as pessoas de forma mais, assim, digamos assim, as mais antigas, né, tem muito aquele costume, vou dar uma caminhadinha, acha que aquilo já é suficiente para você ter uma perda calórica considerável, porque você passa a semana todo dia comendo, chega no sábado pela manhã, quer dar uma caminhadinha de 20 minutos e acha que tá resolvido, ainda bem, né? que você falou isso. Ou então, a hidroginástica. Certo? Não estou falando que a hidroginástica não seja bom, certo? Eu gosto da abordagem da hidroginástica também, mas só a hidroginástica não é suficiente, cara. O idoso ele começa a ter um problema de perda de massa óssea, o osso dele começa a degenerar, ficar mais frágil. Ficar mais frágil, porque você vê muitos casos de osteoporose, etc. E ele corre o risco de ter lesões, né, se ele não faz uma atividade de impacto que estimula as células que fazem a construção do osso, né? Quando a gente vai envelhecendo, acho que todo mundo sabe disso, quando a gente vai ficando mais velho, vai perdendo algumas funções. De forma a retardar essa perda de função, o indivíduo idoso, ele tem que estar fazendo caminhada, ele tem que estar fazendo musculação. Uma série de coisas também para estimular também outras coisas. Cara, ele não ficar só naquela de, vou dar uma caminhadinha. Ele também pode estar fazendo hidroginástica dele se ele gosta. Não impede outras coisas. Mas o foco dele tem que ser esse daí que eu tô falando para você. Ele tem que fazer uma coisa com impacto. Né, lógico, respeitando as limitações que ele tiver, claro. E junto com uma atividade de musculação. Eu acho que isso também corrobora muito com o aumento da expectativa de vida também das pessoas. Eu acho, inclusive teve um programa que a gente fez aqui que foi com Lilian Lins, que é uma nutricionista, uma grande nutricionista também, vale a pena você rever os programas antigos, e ela falou muito isso, que a atividade dela é de prevenção.
Porque o médico, ele vai ali para poder já ver alguma coisa que precisa ser remediada, e ela também. E você também é a mesma coisa. Você atua no sentido também de atuar a prevenção, de fazer com que a pessoa viva melhor, consiga viver bem. Porque, cara, eu não sei se eu queria chegar numa velhice realmente mais avançada e depender totalmente fisicamente de alguém, de ficar sentado numa cadeira de rodas e tal. Logicamente que ninguém sabe o futuro. Mas se depender de mim, em termos de atividade física, o ideal é que a pessoa procure, né? E a pandemia mostrou muito isso, né, cara? Exatamente. A pandemia, ela mostrou o quanto a pessoa pode estar suscetível a problemas que você não depende de você e que você acaba dependendo de outras pessoas. A gente viu muitos casos de pessoas que foram severamente impactadas por ausência de um, não é de exercício físico, mas de uma predisposição, né? Sofreram mais pessoas que eram mais sedentárias e tudo mais, né? Exato, inclusive é um fator de risco, né? Risco aumentado de Covid para indivíduos que são sedentários, obesos, né? Então, os estudos eles apontaram que pessoas que eram ativas fisicamente, eles eram menos propensos, né, a efeitos graves da Covid-19. Então, até nisso, como mecanismo de prevenção de uma doença nova, que a gente ainda não sabe todas as consequências de uma Covid, ou até das próprias vacinas no organismo, né? Então, é uma doença nova que mostrou que pessoas que tinham o hábito de se exercitar, elas eram, né, sofriam menos com os efeitos negativos dessa doença nova. O que eu ficava indignado é que eu via muita gente meio que repudiando certas coisas, mas, gente, se não influencia nada, tanto, acho que você chegou a pegar também Covid, eu vi outras pessoas também que pegaram, atletas e tudo mais. Tá vendo aí, um gordinho pegou e não teve nada. É um vírus. A carga realmente viral vai depender de cada pessoa. Mas, gente, mal não vai fazer. O fato de você ser saudável, tá fazendo atividade e tudo mais. Então, por mais que, na época, principalmente na época, no pico da pandemia, né? Quando você tinha ali abril, maio, junho, que era aquele pico maior, e você via que as pessoas saudáveis estavam morrendo, pessoas mais jovens e tudo mais. Então, criava assim uma certa, digamos assim, ilusão de que não tem jeito, qualquer pessoa vai pegar e pode acontecer, mas gente, é melhor estar bem fisicamente, estar fazendo exercício do que mais. Cara, outra coisa que eu sempre falo, vejo que você posta sobre isso, inclusive Fabiano, coloca aí por favor um post que ele colocou aqui que é sobre os obesos, que eu até mandei aqui para ele para colocar aqui na tela. Que você falou sobre isso, que os obesos também têm um risco maior perante o Covid. Vou fazer a pergunta para você. Existe obeso saudável? Cara, a verdade é que não existe obeso saudável, certo? Estão tentando fazer por aí é uma gourmetização da obesidade. Né? Isso é muito perigoso porque estão começando a achar que obesos que são metabolicamente saudáveis, explicando para o pessoal aqui, né? Obesos metabolicamente saudáveis são aqueles que não têm as suas taxas alteradas. Quando a gente fala ali, vai fazer um exame de sangue, né? E as taxas dele, perfil lipídico, perfil renal, não estão alteradas, a gente considera aquele obeso metabolicamente saudável. Só que existem outros problemas decorrentes da obesidade. Existe a sobrecarga articular e existe também, né, o fato de ele estar hoje com as taxas dele, ok? Não significa que daqui a uma semana ele vai estar, certo? Então, assim, só para um leigo, então é como se a gente pegasse aquele hemograma, que tem lá aqueles índices daqui até aqui tá ok, naquela numeração. E a pessoa não olha o peso daquele paciente, olha só aqueles números. Então, você iria dizer que aquela pessoa está saudável porque todas aquelas taxas estão dentro daqueles limites aceitáveis. Exato. Sendo que existem as coisas que são alheias a isso. Isso, existem outras coisas que o indivíduo tem que observar, né? Só o IMC, né, que é o índice de massa corporal, ele não é um parâmetro para você falar de obesidade, porque existem pessoas que têm uma massa muscular desenvolvida que, pelo IMC, eles podem ser obesos. Mas quando a gente vai olhar, né, para aumento de risco cardiovascular, ter um peso elevado vai sobrecarregar o coração para trabalhar. Um exemplo, né, jogando aqui para termos que o pessoal consiga entender. Né? Além disso, a circunferência abdominal também tem um grande poder de apontar se o indivíduo é obeso, e o principal é o percentual de gordura. Então, indivíduos com percentual de gordura elevado, eles tendem, né, a ter maiores problemas, né, metabolicamente no futuro. É porque também os órgãos podem ser afetados, né? Então, a gordura, também tem gordura visceral, tudo isso aí que acaba por influenciar também. E acontece muito de a pessoa ser um falso magro, né? Fala muito isso, né? A pessoa, tipo, esteticamente ela é magra e tal, tá ok, sendo que ela tem um percentual de gordura mais elevado, então ela também sofreria riscos. Isso, o nome desse quadro aí é obesidade sarcopênica, né? Quando o indivíduo ele tem muita massa gorda e pouca massa magra.
Então ele Por mais que seja magro, mas se ele tiver muito, acaba sendo prejudicial. ele acaba tendo isso aí também, né? A gente vê, é mais comum a gente encontrar isso aí em indivíduos bem obesos. Então, o falso magro, a gente ainda consegue manipular ali, né? Acaba por desenvolver depois a massa muscular, mas ele também tem que estar atento aos riscos de ter um percentual de gordura elevado. Com relação aos obesos, eu vejo que às vezes muita gente fala, tem que emagrecer primeiro. Eu já vi, tem até programas que falam sobre isso, né, em TV fechada e tudo mais, de realmente pessoas muito obesas que precisam emagrecer para poder fazer a cirurgia bariátrica, né, para poder fazer uma redução de estômago e tudo mais. Então, um obeso, quando ele quer, digamos assim, uma pessoa realmente que já tem esse quadro e que queira mudar, o que é que ele deve fazer? Cara, ele tem que, primeiro, né, ele tem que se enxergar, ele tem que, a gente fala muito de se aceitar e tal, do ponto de vista psicológico. É até bom reforçar, estou reforçando isso aqui, porque realmente eu acredito nisso, né? A gente tem que amar o que se defende, né? Boa. A gente vê assim, beleza, cara, você é obeso e tudo mais, me aceitei assim, mas ele não pode aceitar estar assim para sempre. Entendi. Tá? Ele tem que pegar e fazer, cara, isso aqui para mim não é saudável, eu quero ver meus filhos crescendo, né? Eu quero ver meus netos no futuro. Então, para isso, ele tem que combater esse mal aí do século XXI, a obesidade. Eu quero ter filhos. Porque muito obeso ele pode ter um problema também estéreo, um problema também de potência sexual, tudo isso influencia também. Porque assim, essa questão, voltando lá que você falou da gourmetização da obesidade, é algo que eu não sou da área nem nada, mas eu vejo isso de uma forma realmente um pouco perigosa. Porque assim, a parte social da coisa, de você se aceitar, de você não ter que seguir aqueles padrões de beleza e tudo mais, vai ser eu ficar lá, cada um segue o que quer. Mas dizer que é saudável, dizer que você seja também, você se aceita como você é e tudo mais. E você precisa entender que não é saudável, cara. Como você falar. Eu já vi casos de mães que estavam, se engravidaram, sendo muito obesas e que perderam, e que ficaram entre a vida e a morte. Ou você sobrevive, ou a sua filha sobrevive. Então veja o quanto isso é grave. É lógico que tem a parte também genética da coisa, né? Acho que você pode até falar melhor do que eu, que há uma predisposição em pessoas serem mais obesas. Mas é muita questão de hábito também, né? Isso, cara. Ou a genética pode impactar isso mais? Não, a genética influencia, mas influencia pouco, né? Quando nós somos mais novos, né? Quando somos crianças, tudo que nós fazemos ele é aumentado. Inclusive, se você oferece muita comida ruim para uma criança, né? Ela acaba por ter uma tendência, já aquelas muitas crianças muito gordinhas, por exemplo, tá bem acima do peso. Isso é perigoso, né? Porque ela pode ela ficar viciada, né? E fala de ficar viciada realmente em só comer aquilo. Em alimentação realmente mais. E a alimentação ficar ruim e aquilo ali acabar no futuro desenvolvendo um quadro de obesidade. Né? Então é uma evolução, né? Exatamente. Tem uma parte genética, mas a grande maioria das vezes é o hábito. E isso aí tudo, claro, né? Quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando consciente, né? As coisas elas mudam. Vou dando um exemplo aqui, até um dos melhores profissionais de educação física que eu conheço é um ex-obeso, que é o Mauro. Sim, do Selmy? Do Selmy. É um dos melhores profissionais de educação física que eu conheço, cara. Eu não tenho mais contato, mas eu lembro que ele emagreceu que só e tal. Cara, ele hoje é outra pessoa. E ele é um cara que ele difunde muito isso aí. Ele era obeso e ele pelo treinamento, pela via de treinamento físico, ele mudou a vida dele, cara. Uma pessoa totalmente saudável, é um camarada altamente competente. Né? Se tiver a oportunidade de conversar com ele depois sobre esse assunto aqui no programa de vocês, acredito que iria somar bastante. Não, cara, eu tô aberto. Deixar de falar. Não, legal, você não sabia. Então, assim, veja que a questão da mentalidade também, do hábito, em troca até da parte profissional da coisa. Ele enxergou nisso, então, a parte profissional, ele era obeso e tal, e enxergou nisso. Então, isso só mostra também o quanto a gente, às vezes, está sujeito a coisas que a gente não espera, e que é o momento que vai fazendo. E quando a gente bota na cabeça alguma coisa para poder mudar ou melhorar, a gente acaba seguindo e acaba melhorando. Né? Então para você dizer que outra pessoa é muito bom também, é muito melhor e tal, pô, o cara deve ser muito bom mesmo para poder ser assim. Cara, pegando esse gancho aí da obesidade e tudo, o obeso ele deve fazer academia, ele tem que realmente puxar ferro e tudo mais, fazer supino, ele tem que fazer academia. Inclusive, a principal via para o camarada emagrecer é a musculação. O pessoal acaba por achar que tem que ser treinamento cardiorrespiratório, mas não, a principal via de emagrecimento é a musculação, porque auxilia na captação de gordura no repouso, por um efeito chamado efeito EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Então imagine que você fez um treino pesado de musculação e você está sentado aqui queimando gordura. Né? Seria isso aí. E como complemento, a gente tem que utilizar a via do treinamento cardiorrespiratório. Então, se nós utilizamos a musculação, é o ideal para emagrecer. Show de bola. Se você utiliza só a corrida ou uma caminhada, etc., você vai emagrecer, mas não tanto quanto você conseguiria. Se você utilizar os dois, meu amigo, você está feito. Lógico que isso tudo atrelado a um déficit calórico.
que faz o indivíduo emagrecer é comer, né, menos do que gasta. Não adianta nada você estar treinando pra caramba aqui e daqui a pouco você tá comendo um fast food e tudo mais, né, e se entregando. Que é o que acontece até com certos atletas também, né, que tem o hábito de ter um gasto calórico muito alto, então o cara é atleta profissional, então ele come pra caramba. Eu sou um pouco de prova disso, eu pesava 70 e poucos quilos, né, que eu jogava bola. Na época de colégio, início de faculdade e tal. E você para de jogar, meu amigo, aí você começa a comer do mesmo jeito, você começa a engordar, e realmente é difícil voltar, né? Porque assim, algo que eu vejo hoje, eu não vou falar aqui de dieta, que eu sei que você não gosta, até porque você enfatizou que não tem esse costume de falar sobre isso, porque não é a sua expertise. Mas eu vejo muitas pessoas falando sobre essas dietas mais pesadas, você perder muito peso em pouco tempo e tal. Mas, cara, pelo que você falou, não tem mistério. Cara, come melhor, treina bem, que você começa a melhorar. Como é que tu enxerga essa, hoje, principalmente em rede social, que você atua bastante, dessa disseminação de informação como se fosse fácil você emagrecer, perder peso, ter um corpo bacana de forma rápida? Cara, o pessoal que fala isso, né, fala para vender um produto. Normalmente a gente fala isso aí, o cara quer o caminho fácil, ele quer vender, porque nem o cara que quer que você entre numa pirâmide, ele quer que ele dê um dinheiro fácil não existe. Emagrecer rápido também não existe. É um trabalho que ele tem que ser mais consistente, né? Eu gosto de falar que não adianta você estar só motivado, é motivado e disciplinado. Uma dieta de déficit calórico meio, tem dias que você vai descer para treinar sem querer, sem vontade de treinar. Só que você vai treinar porque você tem o objetivo de emagrecer. Então, essas dietas muito agressivas, né, elas podem fazer com que o indivíduo venha a ter depois um efeito rebote. Quer engordar mais do que você tinha, você emagreceu que só e aí... Exatamente pelo fato de desenvolver compulsão alimentar, né? Então, ele vai lá e desenvolve uma compulsão porque ele passou muito tempo muito restrito e quando ele volta a comer, ele começa a comer feito um desesperado. E aí ele começa a faltar treino, deixa de ser consistente, né? Ele vai um dia... E quando você vai ver, ele recuperou ou ficou mais pesado do que ele era antes. Então, é muito perigoso. Então, até passem o filtro no que vocês estão vendo no Instagram, né? Sigam profissionais ali que realmente são comprometidos principalmente com a saúde, né? Que vender é o segundo plano dele. O primeiro plano deles é divulgar a informação de confiança. Então, isso é simples, você vai olhar no Instagram do pessoal, veja aqui como que emagrece 10 quilos em 10 dias. Eu já vi vários patrocinados desses, aí fazendo uns exercícios bem específico tudo, mas era muito peso para pouco tempo. Eu vi aquilo ali, aí eu, caramba, será que isso é... Até que dá, se você perder um braço, perder uma perna, o cara perde 10 quilos. Esses dias eu falei sobre meta no Instagram, aí coloquei lá, aí alguém perguntou, rapaz, eu tenho uma semana para perder 6 quilos pro Natal. Eu perguntei pra ele, Giovanni, o que é que faz? Ele fez, tira um braço. Tira um braço, que aí você perde 10 quilos até o Natal. Cara, mas pegando ainda essa ideia também de a questão de hábito, da pessoa realmente deixar para depois e tudo mais. Eu quero voltar ao assunto do TAF, que teve uma notícia que eu vi, fiquei extremamente impactado, eu vi que você até comentou a respeito, que foi o falecimento de um candidato durante a prova. Então, cara, isso só demonstra o quanto as pessoas... Boa, Fabiano! O quanto a pessoa demonstra, assim, meio que renega um pouco a importância disso, acha que lá na hora resolve, que na raça, tô aqui, eu vou e corro do meu máximo, e acontece algo semelhante. Algo que eu lembro que você comentou aqui é alguma coisa também sobre o laudo que ele colocou. Né? Sim. Quero que você comentasse um pouco disso aí também, que eu acho Cara, eu agradeço aí por você trazido isso aqui, é muito importante, né? É um tema que a gente sempre bem sensível para comentar, porque querem botar a culpa na banca que tocou o concurso, querem botar a culpa no médico que assinou o laudo, querem botar a culpa no edital, querem botar a culpa no presidente, querem botar a culpa em todo mundo. Mesmo no candidato. Mesmo no candidato. Às vezes, cara, eu acredito, né, a fatalidade que ocorreu aí, a culpa também não foi dele. Foi, às vezes, é uma tempestade perfeita, né, que a gente fala, tempestade perfeita que levou aquilo ali. Explicando especificamente sobre esse caso aqui, foi o falecimento de um candidato durante o TAF daqui da PCRN, né? Então, o indivíduo ele veio, ele tinha um laudo médico atestando que ele poderia fazer o TAF, né? E ele veio a ter um mal súbito depois que ele chegou no TAF e veio a falecer. Muito se criticou sobre o TAF ele cobra uma coisa absurda. Ai, meu Deus do céu, a banca ela cobra do jeito... Cara, não. Para começar, né? Existe uma tabela, para quem quiser depois pesquisar aí, é a tabela de Cooper, certo? Que fala ali sobre resistência cardiorrespiratória e a distância que o indivíduo vai correr num teste de 12 minutos. E essa tabela aí, para indivíduos da nossa idade, né, adultos jovens ali, 2.100 metros era uma capacidade física cardiorrespiratória regular, certo?
E um indivíduo que vai desenvolver uma atividade policial no futuro, se eu perguntasse para você, você acha que um indivíduo que vai desenvolver uma atividade policial no futuro, a capacidade respiratória dele tem que ser regular? Não, tem que ser muito Tem boa. que ser muito boa para excepcional. Exato. Até porque a execução da atividade profissional que ele vai fazer pode exigir isso, né? Então, não é só para poder separar quem é magrinho de quem é gordinho. Pelo contrário, é para poder dar uma capacidade para a pessoa que vai exercer aquela função. Exatamente. E o caso que aconteceu com esse camarada aí, né, foi uma fatalidade, cara. Então, assim, mesmo que a gente esteja com tudo pronto, pode acontecer dele ser um camarada que ele tinha os exames dele tudo ok e tudo mais, e vinha acontecer um mal súbito com ele. Nada impede que nem falam, né? Basta estar vivo para um dia morrer. Pode ter acontecido isso. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui é que os concursos, cara, eles precisam, antes de botar um indivíduo para passar um TAF, mesmo que seja custoso financeiramente para o candidato, ele tem que entender que a saúde dele, o corpo dele, o templo dele sagrado, que é o corpo dele, onde ele mora, cara, aquilo dali tem que ser respeitado. Ele tem que ver, né, o exame de saúde antes do TAF. É primordial passar por uma bateria de exames cardíacos, né, ele passar por uma bateria ali de exames ortopédicos e tudo mais. Então ele tem que passar isso aí. O que aconteceu com esse indivíduo aí foi uma fatalidade, né? Isso aí. Mas aí serve para a gente refletir sobre se a sequência das coisas que acontecem em concurso público elas são mais adequadas. Eu vejo muito nas Forças Armadas, né, no staff das Forças Armadas, eles seguem o que eu acho ideal. Faz primeiro os exames médicos e só depois de ele estar apto nos exames médicos é que ele vai para o TAF. Acontece também, muitas das vezes, o cara chega, cara, eu tenho um TAF para fazer daqui a uma semana. Chega no médico, o médico vai lá, olha assim, tu tem algum problema? Vamos tirar a pressão aqui e tal, e vai lá e dá o laudo para ele. Enquanto ele devia passar, na verdade, por uma avaliação pré-participação, ou uma anamnese um pouco mais profunda, né? Que aí respaldaria, né? E o indivíduo ele enxergaria. Imagine que a gente investigando aqui, conversando com você aqui e tal, o médico, pô, cara, já sentiu alguma dor no peito alguma vez aqui e tal? Ele, pô, se tinha uma vez, quando você vai investigar, você vê que o camarada ele tinha um problema de arritmia. Mas é porque também não dá para você fazer uma análise disso só conversando, né? Não, mas você pode encaminhar para o profissional que vai fazer isso. Então, eu não sei a fundo como é que foi essa situação dele, se ele tem que apresentar alguma coisa mais específica, aquelas testes de esteira, né, de respiratório, eu não sei Cara, como é que é. infelizmente, 90% das vezes é só um laudo. Então, entendeu? só conversando mesmo, mas dá o laudo. O médico vai lá, dá um laudo, entrega um laudo para o candidato vai lá fazer a prova dele. Enquanto deveria ser uma bateria de exames, que é uma avaliação pré-participação realmente realizada do jeito padrão ali, um camarada dedicado e preocupado deveria fazer, né? Isso aí envolvendo um médico, né? E um profissional de educação física também seria ideal, né? Mas o médico é o camarada que dá o laudo para ele participar. Então, ele faz uma avaliação pré-participação, pedindo exames completos para liberar o camarada para fazer uma prova dessa. O TAF é um teste de esforço máximo. Então, não adianta, primeiro, se ele não se preparar adequadamente, lógico, mas ele não estando ali também com a saúde dele em dia. Ele não sabe. Muitas das vezes o cara negligencia porque ele não sabe. O foco dele é só passar no concurso. Entendi, verdade. Faz sentido. Porque às vezes o cara vive bem, não sente nada, tá ali de boa. Poderia ter alguma coisa que se investigasse, poderia realmente descobrir, mas ele só vai descobrir ou durante ou depois, né? Acontecer uma coisa dessa. Porque, cara, aquela informação que eu vi lá que você colocou, que 30% das pessoas não passam, então, pô, não é porque o exame vai ser absurdamente difícil, eu acredito que é porque as pessoas estejam realmente negligenciando, né? E tem essa parte da saúde, sendo que o brasileiro, cara, acaba só querendo realmente o resultado rápido ali. Cara, eu quero passar nessa prova aqui e tudo mais. Porque eu vejo que existem certos exercícios que são mais comumente cobrados, né? Tem a parte de corrida, tem acho que com salto, barra também, né, e tal. Esses exercícios são os mais recomendáveis, assim, existiriam outros que deveriam ser cobrados que não são? O que é que tu enxerga disso? Cara, assim, depende muito de cada concurso, né? Cada concurso, ele tem uma aptidão cobrada, né? Olha, tem muita corrida, tem muito barra fixa, flexão de braço, para testar habilidades específicas, do tipo, ele tem capacidade de puxar o próprio peso do corpo dele para cima. Por quê? Imagina um policial vai precisar pular um muro para pegar um ladrão correndo? Vai. Imagina um policial que ele chega no muro e ele não consegue puxar o próprio peso do corpo. Para isso, seria interessante avaliar a barra fixa. Ele precisa correr para fazer uma coisa. Então, precisaria correr. Então, para avaliar as habilidades específicas, tem várias coisas, né? Para treinar para TAF, para mim parece simples, né? Porque a gente olha assim, cara, o que é que eu poderia fazer, né, para melhorar a minha capacidade de puxar o meu peso do corpo?
né, numa barra fixa. Precisaria treinar musculação, né, Uhum. nos aparelhos mais diversos que tem. E muitas das vezes o indivíduo ele não se preocupa com isso, ele quer só treinar barra fixa. E aí ele passa lá 3 meses tentando fazer barra fixa e ele só consegue fazer 2, porque ele treina errado. Errado. Ele foca naquilo que não é a forma correta De se treinar para obter uma habilidade específica. Mesma coisa com corrida, só o que você vê, chega lá no meu Instagram, bota uma caixa de pergunta e pô, tô com canelite. Toda vez que eu Meu irmão, acho que já perguntou várias vezes. Várias vezes. Alô, Diogo, eu sei que você tem canelite aí, tá tudo certo. Aí, eu sei que você tá com canelite aí, viu, cara? A gente vai tratar isso aí. Boa. Então, só o que aparece era cara com canelite. Aí eu vou lá no perfil, eu fico realmente, sou preocupado com isso, eu vou lá perguntar e faço, cara, me conta aí como é que você tá treinando. Aí ele, não, eu tô correndo todo dia, 3 km todo dia, fazendo um TAF todo dia. Aí eu, Então, já é um overtraining aí, já é um negócio demais. overtraining, já não seria um overtraining, tem uma sobrecarga de treinamento. O Tá. overtraining é um negócio muito... Mais pesado. mais Eu, pesado. como leigo, você aceita falar aceito overtraining, porque overtraining. o over vai ser só de muito, né? De algo em excesso. Acho que não é saudável você fazer uma atividade dessa todos os dias, né? Então... Não, até porque tem uma sobrecarga articular, né? Você sobrecarrega a musculatura, aí de tabela acaba sobrecarregando a articulação, que nem teve um amigo da gente aí que foi fazer a meia maratona da PRF, né? Aí ele perguntou pra mim se ele correndo ali... cara, quanto foi a última vez que tu correu um longão? Ele, cara, minha última vez que eu corri um longão foi 10 km. Peraí, longão... É porque assim, uma maratona ela tem 42, né? Uma maratona tem 42, uma meia maratona tem 21, né? E o máximo que esse amigo da gente tinha corrido, cara, tinha sido 10 km. Isso 2 semanas da prova. E achando que ia correr de boa. Aí, pô, tu acha que dá? Cara, dá. Sempre dá, né? Você vai andando, correndo, né? Mas isso não vai ser saudável para você. É necessário que você corra uma distância X antes, né? Proporcionalmente à distância final que ele vai obter. Eu tinha falado para ele 16 km, né? Ele correu 15 e partiu para a corrida. Aí agora ele tá todo quebrado aí, amigo da gente, né? Sem conseguir fazer as coisas direito por conta disso, porque acabou não seguindo um treinamento sequenciado. Mas é porque assim, digamos assim, vai ter um tempo também que a pessoa, tipo, vou fazer tal prova, a prova foi marcada e tal. Quando o edital abre, certo, e você tem uma data específica, dá tempo da pessoa conseguir treinar bem, da abertura do edital até a prova? Eu vou dar uma resposta que todas as serve para qualquer coisa. Depende. Olha, todo advogado, todo economista, todo personal trainer agora tá falando depende, porque depende do tempo, depende da atividade, depende de muita coisa. E depende principalmente do indivíduo. Cara, existem princípios do treinamento físico, né? A gente chama de princípios do treinamento físico, é o basilar ali que guia todo tipo de preparação. É a individualidade biológica. Então, é diferente. Vou dar um exemplo daqui da minha esposa Yasmin, né? Que ela é atleta, fez Ironman, pódio de Ironman e tudo mais. Ela treinar com o edital, abrir o edital, ela começar a treinar é uma coisa. Ela pode treinar até depois da prova que ela vai desenrolar. Agora, uma pessoa que ela é totalmente sedentária, que ela não obtém nenhum tipo de índice, cara, você tem que começar a treinar antes. Quanto tempo antes? É a pergunta que todo mundo me faz. Boa. Pelo menos 6 meses. Quem falar qualquer coisa diferente disso, ele não entende direito de planejamento do treinamento. A verdade é essa. Porque, menos que isso, ele está correndo muito risco do camarada ele ter um overtrain, né, uma sobrecarga, e ele não conseguir bater o índice dele. Às vezes, para o indivíduo vender a consultoria dele, vender o personal trainer dele, ele fala que dá. E aí ele vai pegar, não vai conseguir e vai entrar na estatística dos 30%. Porque não tinha tempo para ele se preparar. Acontece muito o quê? Um mês antes de qualquer TAF, aparece alguém desesperado me procurando. Cara, queria saber aí se você tem como me treinar para esse TAF. Me explica um pouquinho aí, o que é que você faz? Eu falei, não, nunca bati o índice da corrida aqui, tô precisando de tanto. Pô, cara, seu case não vai dar para eu pegar. E aí você se passa como folgado, como chato, arrogante e tal. Mas, cara, você tá certo. Você tá certo. Eu digo isso em qualquer atividade profissional. Se não dá para você atender bem atendido, não dá para você manter a excelência. Eu digo isso para várias pessoas, tanto do ponto de vista imobiliário, jurídico, a parte de educação financeira também e tal. Já teve gente que me... Rapaz, dá para começar a investir tendo dívida aqui de 80 mil reais e eu fiz, cara, paga primeiro a tua dívida, eu não vou fazer milagre de um dia para a noite, não vou fazer nem seu dinheiro multiplicar, nem você poupar de uma forma insustentável para você conseguir investir. Então não dá, não bate, entendeu? Tipo isso, então, isso pode ser aplicado em todas as profissões. Seja excelente e não dá para atender todo mundo, não dá. Principalmente pessoas que não têm a certa noção de saber, cara, você devia ter se preparado um pouquinho antes para poder fazer um negócio tão importante quanto um concurso. Tipo, é que nem você só vai começar a editar, a estudar
quando o edital sai. Rapaz, se você quer passar, normalmente as pessoas estudam bem antes, né? Então tem isso aí também. Mesma coisa com treino, mesma coisa com treino. Então, se você tem uma prova, né, que está perto de acontecer para você, tá? Isso aí fica um conselho então para os concurseiros aí, tá? Que vai ter muito concurseiro que vai estar vendo esse podcast aqui na TV, né? Então, se você, cara, tá treinando pro TAF, você treine antes do edital abrir, tá? Principalmente se você tem dificuldade em alguma dessas coisas, teste tudo antes. Pega lá um dia, não vai custar nada o cara pegar 1 hora do dia dele ali e testar tudo. Pega o edital e vê, não, vai ter isso e tenta... Então, assim, a princípio... Porque assim, eu não sei a diferença de edital para a época de exercício, de execução da atividade, se seriam esses 6 meses. Mas digamos que a pessoa tem uma certa noção do que pode ter. Então acho que seria ver os concursos anteriores, né, para ter uma certa noção. Acho que seria o primeiro caminho para alguém, rapaz, eu vou decidir que após a prova do PRF, da PC, sei lá, alguma polícia principalmente que tenha, eu vou fazer isso. Então o primeiro caminho é você pegar as provas anteriores para poder executar o TAF que foi feito antes. O melhor caminho é esse. Antes você tem que testar. Você tem que testar, isso é fato. Todo mundo que está envolvido nessa parte de TAF sabe disso. Antes você tem que testar tudo que o indivíduo ele consegue fazer. Aí você vai descobrir o que é que ele tem dificuldade, né? Então, um indivíduo que ele faz tudo isso antes do edital abrir, ele tem mais condições de se preparar até lá. O TAF normalmente ocorre ali com 2 ou 3 meses ali depois da prova. Entendi. Né? A gente viveu um período um pouco mais turbulento por causa da pandemia, então os prazos ficaram um pouco encurtados para vários concursos. Então deve ter aquela sobrecarga de concurso, de data, Isso. e de época, até porque concurso grande não pode, assim, normalmente não é para ser feito em conjunto com outros, né, no mesmo local. Isso, a gente viu muito saindo o quê? Saiu Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DEPEN, um bocado de coisa, PCRN. Quando você foi ver, tinha um indivíduo que estava estudando para 3 concursos diferentes e tendo que treinar para o TAF, então ele acabava... E o TAF são muito diferentes dessas provas e tal? Cara, eles têm muita coisa em comum, mas tem algumas coisas diferentes, né? O TAF mais completo hoje é da Polícia Rodoviária Federal, porque tem várias habilidades que o cara precisa ser testado, né? Então, ele vai lá e tem o indivíduo sedentário, ele tem que fazer tudo isso antes da data da prova, ali, né? Antes do teste do dia do TAF. 6 meses antes. Ele tem que ir lá testar, nesse dia, né? Consegui fazer a corrida, mas não consegui fazer barra, não consegui fazer o que você vai ter no mapa. Descobrir o que é que eu preciso melhorar. Aí depois que eu descobri o que eu preciso melhorar, eu vou lá e ataco naquilo ali. Aí vou atacar quando ele vai ver. Ele chega no dia da prova preparado. No dia da prova, não do TAF, né? Da prova realmente chega minimamente preparado para prosseguir na preparação dele, caso ele passe na prova. Que é esse o pensamento que o cara tem que ter. Mas você olhando direito, deve ser um pouco... Se você já fica tenso para fazer uma prova escrita, né? Uma prova realmente de conteúdo, uma prova dessa assim deve dar um pouco de... Eu digo isso porque eu lembro, e até faço aqui um meia-culpa. Na época de ensino médio, na época a gente estudava ainda ensino médio e tal, eu cheguei a pensar fazer a ESPSEX, né, a EPK, e eu fiz o curso Thales. E estava estudando, que é um curso bem conhecido aqui em Natal, estava estudando. E, cara, eu não sabia nem o que era o teste de aptidão física. Hoje em dia... Eu só me preocupei em ver se eu passava ou não. Como eu achava que eu não ia passar por realmente uma prova muito difícil, eu não tinha... Tanto é que não passei, mas eu nem me preocupava, cara. Então é muito disso que você falou. A pessoa acaba não achando, porque, sou jovem, sou novinho, aqui faço na hora e tal, e às vezes não, cara. Às vezes acaba não faz, não. Eu vi amigos meus que estavam fazendo esse concurso que não conseguiam fazer 2 barras. Eu falei, cara, como é que você vai fazer uma prova dessa? Você tem que fazer, eu não sei, 8, 7, 3. sei lá. Hoje, para entrar, normalmente são 3 barras. Entendi. Independente da conta, mas se você não consegue fazer, você tem que realmente se preparar, pô. Como é que você vai querer fazer uma... Isso não pode acontecer algo como aquilo, né? A pessoa chegar, achar que vai dar certo ali na raça e não vai. Exatamente, é um teste máximo, né? Então a pessoa que ela não entende isso de antes, né? Que envolve várias coisas além do sucesso dela profissional, envolve talvez até a saúde dela, comprometer a saúde dela realmente, como infelizmente aconteceu com... E já aconteceu outros casos, né? Já, cara, é porque hoje em dia é muito mais divulgado, porque a mídia social, ela expande muitas notícias muito rápido, né? Então acaba que chega... Isso aí foi praticamente em tempo real. Eu lembro que foi, acho que em algum final de semana, né? Nesse final de semana aí já começou a pipocar e todo mundo ficou sabendo e tudo. E assim, isso o melhor caminho é que serviço de alerta, né? Porque se divulga rápido, então as pessoas conseguem ver, caramba, aconteceu de verdade. Porque é difícil quando acontece, sei lá, no Acre, e há 20 anos atrás ninguém ficava sabendo, o cara tinha morrido e ninguém tinha ficado sabendo. E agora não, você pode ser no Acre que em 20 segundos vai estar todo mundo sabendo se cair na internet, né? Agora, partindo para esse ponto da internet, para você,
Como é que foi essa virada de chave de abrir a sua cara, abrir o peito, começar a produzir conteúdo, hater, pessoas que falam, Cara, fala como é que é? sempre vai ter alguém que não gosta do que você faz, né? Isso em qualquer lugar, né? Hoje em dia não é muito diferente, né? Antes tinha muita televisão, já olhava assim e falava, caramba, pô, não gostei desse cara aí, achei ele arrogante e tal. Hoje em dia, principalmente as pessoas que estão próximas de você são aquelas que não querem ver você crescendo. Então, começou muito. Eu falava muito sobre treino e tudo mais, a pessoa, olha lá o blogueiro, tal, olha lá o digital influencer, que é digital influencer. Então, enquanto até hoje eu sou apenas eu mesmo no Instagram, eu sou daquele jeito. Vou lá, gosto de escutar uma música, gosto de ir numa festa, gosto de tal, e gosto de falar de educação física. Então, o meu perfil hoje, o foco dele é falar de educação física e não de outra coisa. Mas de vez em quando eu boto coisa da minha vida ali também. Tem que ser, a gente tem que mostrar o que a gente é, né? Acho que se a pessoa quiser criar um personagem, cara, ele tem que mentir muito bem, porque é muito difícil você passar muito tempo na mentira. Você difícil, ficar ali cara. inventando coisa, encontrando argumentos diferentes daquele que você falava, porque aquele seu personagem, ele fala daquela forma. Não dá, cara. Não dá. Então aí eu comecei a ver o quê, né? Eu comecei a ficar postando conteúdo com caráter educativo, né? Comecei a postar conteúdo com caráter educativo, utilizando ali, tem um livro muito bom que está aqui na estante. Né? Rapaz, todo programa, tô dando até a amostragem a respeito do livro, porque esse livro aqui a gente falou muito numa live que a gente fez sobre a importância de você gerar conteúdo de valor. Então, tá feito também a recomendação, não tô aqui ganhando nada para isso, mas é porque todos os livros aqui que estão por aqui, eu misturo realmente o que tá aqui, mas que com certeza vai agregar muita coisa. Mas diga aí. Esse livro é muito bom, Marketing de Conteúdo, sendo a moeda do século XXI. A internet hoje, cara, é o lugar para você estourar, expandir qualquer tipo de negócio ou ideia. Né? Então, quando eu comecei no Instagram, a minha ideia era realmente só fazer conteúdo de caráter educativo. E aí eu comecei a entregar conteúdo que as pessoas enxergavam valor. Hoje em dia, para a pessoa vir trabalhar comigo, é bem seleto, realmente, eu não pego mais qualquer caso. Né? Então, expandiu muito, né? Hoje, graças também à minha colaboradora, rede de colaboradores ali, né? Do orgânico, tem o tráfego orgânico e o tráfego pago. Se eu ficar me estendendo com isso aqui, vai ficar enrolado. Mas relaxa, fala o que tu quiser. A minha rede orgânica era muito boa. Tem a minha esposa, a Yasmin, né? Que ela, que me apoia para tudo também, uma pessoa maravilhosa. Que ela, braço do concurso, junto com a Rumo e junto com outros amigos ali, Paulo Moreira. Então, acabou que minha rede expandiu muito, todo mundo me via como autoridade naquele assunto. Porque realmente eu não vou ficar aqui com falsa modéstia, não preciso ficar aqui com falsa modéstia. Realmente eu sou muito bom no que eu faço. E tem que ser. Essa porra mesmo. Sou muito bom no que eu faço, tenho consciência disso. Então, e aí quando eu vi as coisas estavam acontecendo, e aí o pessoal que antes ficava criticando, hoje querem saber como é que eu faço. Engraçado como isso ele é comum nas pessoas que começam a produzir conteúdo. Eu digo isso que quase todas as pessoas que eu chamei para cá, elas fazem algum tipo de conteúdo também no Instagram, ou então no YouTube, alguma coisa assim, e todas contaram essa mesma historinha. No início, todo mundo achava ruim, todo mundo ficava tirando onda, blogueirinho para lá, blogueirinho para cá. Você começa a crescer, começa a gerar valor. Porque eu falo muito isso aqui. Nós precisamos fazer trocas voluntárias, gerar valor para as pessoas, para que as pessoas comecem a enxergar que aquilo que você está fazendo não é de graça. Não é que você queira pagar, mas é porque aquilo que você está entregando ele tem valor e ela vai ser beneficiada com aquilo. E aí, com o passar do tempo, a pessoa começa meu amigo. Aquele caba lá do programa, meu amigo. Sempre acreditei, cara, que ia dar certo. Sempre acreditei. Falar que depois que aconteceu é mole. É facinho. O problema é depois que acontece, no início. Então, cara, eu vejo o quanto isso ainda é uma espécie de uma crença limitante nas pessoas em ver, principalmente aquelas que tiveram coragem de mudar, de fazer, de... Rola muita inveja, cara. Rola muita inveja do ser humano. Por si só, ele é invejoso, entendeu? Falta muito da gente praticar primeiro a empatia e depois a gratidão, né? A gente vai lá e você vai ver que se você receber um conteúdo de valor, eu sou grato por aquilo, cara, a pessoa ela vai querer lhe pagar por aquilo. E aí ninguém pode ver você alcançando sucesso, né? Vai ver você apresentando um programa na TV, vai fazer, caraca, bicho, como é que, em vez de fazer assim, pô, irmão, sucesso aí, tá, às vezes o cara faz, olha lá, tá querendo se amostrar que tá com um programa na televisão. E enquanto devia ser incentivar para que o camarada crescesse e não puxar para baixo. É só o que acontece, infelizmente, né? O ser humano é assim. Mas eu acredito que um dia nós vamos conseguir aí. A gente continua fazendo as nossas benfeitorias aí, né? E depois a gente vê o que vai dar depois. Pode criticar, pode fazer o que quiser. Até puxando aqui um
um assunto, né? Eu não ia falar sobre isso, porque minha esposa ela tinha falado comigo que não era para eu ter falado sobre isso, mas nós fizemos um desafio, né? Um grupo de desafio de treino, que foi todo o valor arrecadado do nosso grupo de desafio, ele foi doado para o grupo de apoio à criança com câncer. Não, cara, como é que você vai dizer que não é para divulgar isso? Não, divulgue, pode divulgar, pelo amor de Deus, não. Faça. É aquela coisa, né? A gente não ficou falando isso aí para ninguém. A gente quis só fazer o bem. Só fazer o bem. Mesmo assim, teve gente que criticou, cara. Tem. É incrível. Mesmo assim, teve gente que criticou, tá querendo, vocês estão querendo aparecer, não sei o quê. Porque caridade com publicidade, é autopromoção, né? Assim, né? Tem essas questões também. Eu parto do seguinte princípio. Se eu mostro o restaurante que eu tô, uma festa, uma viagem e tal, por que não mostrar que eu tô fazendo bem ao próximo? Eu acredito nisso aí também, velho. É lógico que a gente consegue entender também quando tem um fundo de verdade, aquele discurso que a pessoa quer aparecer, quando realmente quer social promover. Mas, gente, deixa o cara fazer. Fica calado. Custa nada, né? Às vezes pô. O cara tá ali entregando sopão, entregando comida, pegando dinheiro, entregando, dando alimento. Eu já fui no lado da vovozinha tocar violão com meu irmão, com não sei o quê, com um amigo de grupo. Cara, tá fazendo bem. Tá se promovendo e tal. Será, cara? E aí nós fizemos isso, né? E mesmo assim teve gente que criticou. Então, assim, para você que quer se lançar no social, cara, nas mídias sociais, né? Você tem que estar preparado para realmente sofrer com críticas, né? E você vai escolher se você vai usar aquilo como combustível ou se você vai ficar se diminuindo por causa daquilo, né? Eu sou da linha que eu acredito que tudo que vem de mal para mim serve como combustível para dar um salto para frente. Até hoje foi sempre assim. Tanto que as coisas no final do ano começaram a dar certo, né? Às vezes a gente fazendo nosso trabalho silente também, sendo grato a Deus aí por tudo que Ele faz por nós, né? Principalmente por isso, porque Deus tem um plano perfeito e às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, mas tem que ser do jeito dele. E tudo que aconteceu na minha vida até hoje, né? Eu tenho uma vida maravilhosa, tenho que reclamar. Deus, ele pensou em tudo. A educação física ela entrou na minha vida e mudou a minha vida. E pode mudar também de todo mundo que quer acreditar também no poder da internet, do marketing de conteúdo. Vai mudar com certeza. Cara, muito gratificante ver isso, independentemente da gente se conhecer há muito tempo e tudo mais, mas quando eu vejo pessoas que fazem um bom conteúdo, que fazem um bom trabalho, que são profissionais, que geram valor para outras pessoas, que fazem um bem, eu quero que a pessoa cresça. Já pensou, o cara tá do lado do outro aqui achando ruim porque o outro tá crescendo, porque o outro trocou de carro, trocou de casa, fez uma viagem. Meu irmão, faça, velho. Ele tá roubando ninguém, não. Ele tá fazendo bem, ele tá gerando conteúdo na internet, ele tá ajudando pessoas a passar num sonho. Que coisa mais gratificante de alguém chegar pra você, pô, cara, muito obrigado, eu passei no TAF, eu passei na PRF, eu passei na Polícia Civil. Do mesmo jeito que pessoas que ligam pra mim, cara, eu tava atolado em dívidas e eu consegui resolver. Cara, eu fiz minha casa própria, comprei um terreno. Você me conhece, eu trabalhava muito em loteamento. O loteamento, às vezes, você lidava com pessoas mais humildes. Eu já teve casos de receber. A entrada do lote, do pagamento, era R$400. O cara pagou todo em moeda. Pagou um saquinho de moeda, entregou aqui na minha mão. Ó, seu Vitor, eu quero comprar aqui o lote. Ele foi assinar o contrato, ele não sabia assinar, não. Ele pegou a digital dele e pô. Depois aí de uns 2, 3 anos, ele quitou o lote dele e me ligou. Ó, seu Vitor, eu tô passando aí pra ele entregar uma galinha. Que eu quero lhe dar de brinde. Cara, às vezes... Então, veja, é uma galinha, velho. Não, pedi pra minha esposa fazer aqui uma galinha e entregar aqui pra você. Então veja o quanto é gratificante isso. Aí eu com 20 anos na cara, um boy, chegou o povo lá e agradecendo. Aí chegava às vezes um senhor de idade, chegava e, ô meu filho, você é muito bom, muito bacana, muito obrigado e tal. É isso que move as pessoas. Cara, você tem que fazer as coisas com amor pelo que você faz, cara. Você tá me falando aí, eu vejo assim, né? Eu um cara que a gente é amigo há muito tempo, né? Então a gente sabe disso. Pô, a gente tem que ser movido por amar o que você faz. Eu amo o que eu faço, cara. Amo falar sobre educação física, porque realmente o que eu tô falando pra você, que eu acredito nisso aí. Eu acredito que a educação física ela tem um poder absurdo de transformar a vida das pessoas para mudar para melhor. O exercício físico é o melhor remédio, é a melhor maneira de prevenir. Você pode levar uma pessoa que era de um jeito e ela tem uma evolução, a maior evolução da vida dela ali, obter um resultado específico num concurso, emagrecer, melhorar suas taxas lá, que ela estava com seu problema de taxa, sair de um quadro de obesidade, cara, e depois a pessoa falar com você e dizer, cara, muito obrigado por tudo, por ter me ajudado. Isso aí Cara, isso aconteceu com meu pai. Meu pai chegou a quase ser obeso. Ele tava acho que você viu, ele era muito gordo. Ele chegou a pesar acho que 140 quilos e tal. Ele perdeu 43 quilos.
Quando ele bateu 99, foi uma conquista gigantesca para ele. Sendo que veja todo o caminho que ele percorreu. Então, esse caminho também é árduo. As pessoas querem muito fácil. Ele tinha a possibilidade de fazer uma bariátrica. Não é tirando o mérito, não. Pelo contrário, tem a parte médica da coisa também. Mas ele conseguiu na raça. Ele conseguiu treinando, comendo bem e tal. Então, isso para ele foi uma conquista. Então, acho que você ajudar pessoas a alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, é um dos melhores trabalhos que tem. Com certeza, cara. Com certeza. E isso você vai conseguir realmente amando o que você faz. Amando o que você faz. O cara que treinou o seu pai, o seu pai, só ele sabe o que ele passou, ele sabe o que ele passou para chegar lá. Ele abriu mão, né? Então, isso é engraçado como esse caminho, cada pessoa que vai saber o seu. Então, o que você passou, o que você sofreu, seja preconceito, seja realmente uma humilhação, algo que vai acontecer na sua carreira, na sua profissão, é cada pessoa que vai saber. É por isso que é tão bom você crescer fazendo certo. Que aí ninguém pode pegar, eu digo isso, que ninguém pode pegar na sua mão e dizer, você cresceu por conta disso, por conta daquilo. Não, cara, eu cresci fazendo, cresci trabalhando, metendo na cara e tal, isso é que é foda. Velho, se a gente continuar aqui, eu vou começar a chorar aqui, eu não quero me estender muito, não. Eu vou entregar aqui pra você um brinde que a Biostatus aqui entregou, vou até colocar aqui certinho. A Biostatus, nossa patrocinadora, vou até focar aqui para poder mostrar aqui a eles. Meu amigo Emanuel, tamo junto, estou aqui lhe entregando aqui. Pô, muito algo obrigado. Que a gente está querendo fazer, algo direcionado para cada um. Então, para você, eu tô sofrendo de cabelo, você ainda tá de boa. Fica à vontade, pode abrir. A gente quer fazer isso para poder dar uma gratidão. Não é fácil estar aqui, gravar, né? Tem 1 hora aqui de gravação, você tem compromisso e tudo mais, então com certeza é o que a gente vem agradecer. Então, a gente fez um kit aí bem bacana. Boa, obrigado aí, meu amigo. Barba, cabelo, bigode, tudo tem. Tô precisando, tô ficando careca. Você tá com cabelo aí da porra. Rapaz, meu cabelo aqui já tá indo embora, viu, mano? Pelo amor de Deus. Fabiano, dá um jeito aqui, Fabiano. Pelo amor de Deus, dá um jeito aqui pra gente ficar bem. Meu amigo, gostaria de agradecer a sua atenção, nossa amizade. Você não tá aqui porque você é só meu amigo. Você tá aqui porque você é um cara bacana, um cara profissional, um cara que gera valor. Eu falo de geração de valor com muita frequência porque eu quero martelar na cabeça das pessoas da importância disso. Cara, você é garçom, seja o melhor garçom, meu amigo. Você é gari, seja o melhor gari. Você faça o melhor que você pode, o melhor. Que você... É isso mesmo. Então, acho que é isso. Gostaria de mais uma vez agradecer aqui a sua presença, a sua conversa. As portas estarão sempre abertas. Acho que você pode vir com outras pessoas, vir sozinho novamente. Acho que dá pra gente falar de muita coisa aqui. Tem a parte de investimento também, que você gosta de falar também. Queria muito poder falar de tudo, infelizmente. O nosso tempo ainda não é tão longo assim, mas tem muita coisa para falar, então com certeza tem a agregar. Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. De verdade, viu? Valeu mesmo. Então, pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado. Quinta-feira, 22 horas. Pode colocar aí na sua agenda, no seu relógio, no seu celular, que tem alguma coisa boa para você. E não se esquece também, inscreve no canal do YouTube. Toda sexta-feira de meio-dia sai lá também. Tem aqui o QR Code, tá aqui na tela. Você pode interagir com a gente. Eu quero ser aluno de Giovanni, eu quero fazer algum trabalho com ele, vou fazer um concurso e preciso da ajuda dele. Entra aqui em contato com a gente, entra no Instagram dele que com certeza alguém vai te ajudar, beleza? Valeu! Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais e TRR, entregando energia Potiguar. Essa é mais uma empresa do grupo JM Empreendimentos.